Olá, bom dia! O Globo Comunidade está no ar. Hoje nós convidamos você a pensar sobre a vida, refletir. No fim do ano, muita gente lembra do que passou, avalia os erros que foram cometidos e planeja o futuro, o que vai ser feito daqui para frente. Você deve ter tido momentos bons e ruins. E quando as coisas não estão bem, às vezes, a gente deixa bater o desânimo. Como ter forças, então, para reagir diante da dor? Como transformar a dificuldade em impulso para um recomeço? Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga e antropóloga Isabela Lucena e vamos conhecer duas histórias inspiradoras. A do advogado e presidente de uma multinacional, Robson Campos, e a do professor de tênis, Tiago Moura. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, são histórias, como a gente falou, inspiradoras. Vamos tentar, então, um pouco resumir, começando, então, por você, Tiago, que é daqui de Feira Nova, do Agreste do Estado. Então, se você pudesse resumir um pouco a sua trajetória, como é que você contaria a sua história? Bem, a história começa, né, com a ida para São Paulo, né, ainda pequeno, e praticamente foi uma coisa que meus pais também deixaram eu pequeno aqui na cidade. Meu pai teve que ir para São Paulo cuidar um pouco mais para dar uma estrutura melhor a gente aqui na cidade de Feira Nova. E praticamente ficamos 4, 5 anos sem ver ele. E aí, por questão de ele também querer que a gente fosse ir para São Paulo, veio buscar a nossa família. O sonho do pessoal de Feira Nova, muitos, era a ilusão, né, de querer ir para São Paulo, ver o que era melhor, achava que São Paulo era bom de emprego, tudo, todo mundo crescia, todo mundo morava em lugares bons, e muitas vezes era só ilusão, né? Então foi a ida também para São Paulo, e lá a gente teve que passar por momentos muito difíceis, né? Então a gente tem que buscar a opção de querer crescer, de colocar sonhos e objetivos na vida e tentar buscar aqueles objetivos e sonhos, né? Não é só simplesmente sonhar e deixar aquele sonho de lado. Então foi quando eu comecei com 9 anos pegando bolinha de tênis dentro de São Paulo, e a partir daí foi quando eu virei rebatedor, né? De rebatedor para ser professor, e hoje sou iluminado com um projeto de tênis que é feito lá em Feira Nova. Vamos ouvir então agora, Robson, se você pudesse resumir aí a sua história até hoje, como é que você contaria? Então, rapidamente, contando um pouco a minha história também. Assim, começou jovem, com 2 anos de idade, meu pai saiu de casa e minha mãe criou a mim e aos meus 2 irmãos sozinhos. Depois, aos 8 anos, ela morreu num acidente de carro, deixando a gente órfão de mãe. E a gente foi criado pela nossa avó, com muita dificuldade. Meu pai dava alguma assistência, mas não podia dar muita. E a gente foi, enfim, tendo uma vida relativamente simples. Quando, enfim, na adolescência, eu tive também o impacto de ter sido reprovado, expulso do colégio, indo para uma escola pública, tendo que dar um pouco de volta por cima, depois de alguns anos. E aí, quando estava, enfim, entrei na faculdade, que eu estava, enfim, realmente pronto, com energia para começar a trabalhar, naquele momento não tinha emprego para ninguém. Então, fui buscar um emprego de boy, numa empresa que estava chegando naquele momento. E aí, isso foi em 90, hoje em 2015, ou na verdade em 2010, eu cheguei a presidente da empresa, dessa mesma empresa que comecei como boy 20 anos antes. Então, detalhe que é uma multinacional finlandesa e é a primeira vez que o presidente é um brasileiro. É verdade, é verdade. Bom, Isabela, a gente já percebe, por essa primeira apresentação da história dos dois, que os dois, em algum momento da vida, eles tiveram já uma perda na família, né? Dificuldades na família. Então, quando a gente passa por um problema na família, que é considerado, digamos assim, o nosso porto seguro, a nossa base, como já superar esse problema na família? Cada um vai contar aí como eles conseguiram, mas para quem está em casa, como é que pode fazer isso? Conversando aqui antes um pouquinho com o Robson, ele disse que numa das entrevistas que ele já deu sobre essa história dele, né, sobre essa trajetória dele, ele disse que resumiria em uma palavra a vida dele, que seria com a palavra resiliência, que é fruto é um objeto de pesquisa meu, que eu me dedico há anos, e
aplicado ao comportamento humano, né, é um termo que veio da física, uma visão muito linear de causa e efeito, né, que significa a capacidade de um material sofrer pressão e retornar ao estado normal quando essa pressão é suprimida. Mas isso no comportamento humano é muito mais complexo, é muito mais amplo, né, e não é e a visão linear não dá conta disso, né, porque são complexidades da interação com o meio ambiente, da cultura, da história de vida, das perdas vividas, e isso é muito mais complexo. Mas você fez a pergunta de como é que, quando a base, a estrutura primordial é mexida e alterada bruscamente, como foi no caso dos dois, né? Como é que se ganha força para enfrentar? Provavelmente, né, na família, na estrutura pessoal de cada um e na história, essa capacidade, que é humana, é universal, tem mais e menos, mas todos nós temos, né, que é a resiliência, foi estimulada a ser desenvolvida. Porque a crise vem, exerce uma pressão, se torna uma adversidade a ser enfrentada e a gente tem caminhos a escolher, né, se comportando como vítimas dessa situação imposta ou encontrando alternativas, se reestruturando para se refazer, para se reinventar. E os dois se reinventaram muito bem, que eu acho que ainda vão falar mais para a gente, mas, de alguma forma, essa capacidade foi estimulada, né, já desde o início, pela trajetória. A gente continua falando, então, sobre essa capacidade, como foi que eles conseguiram, né, ter essa capacidade para superar as diversidades no próximo bloco.